Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando aqui e hoje a gente vai resolver mais uma questão da banca Sesgran-Rio, a mesma que fará a sua prova da Petrobras 2025. Mas antes da gente ir para o conteúdo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique no joinha, clique no sininho para você continuar recebendo gratuitamente esse tipo de conteúdo. Deixe aí nos comentários, você conhece uma forma mais rápida de fazer essa questão? Qual livro você estudou para essa questão? Qual questão você quer que o professor Rodolfo resolva aqui para você no YouTube? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, questão na tela. É uma questão da banca Sesgran Rio de 2018, da Petrobras Engenharia Elétrica, questão número 51. Essa questão diz o seguinte. Questão 51, ela fala: o amplificador representado na figura a seguir está polarizado com uma fonte de alimentação simples, VCC igual a 15 volts, e emprega um amplificador operacional com impedância de saída zero e com impedância de entrada e ganhos muito altos. E a gente tem aqui a figura desse circuito, né? E ele me pergunta: nesse circuito, o ganho de sinal V0 sobre VI na banda passante da sua resposta em frequência será. Tem aqui alguns valores, tá? Pessoal, esse circuito aqui, ele pode assustar um pouco, mas a gente vai começar, né? O trabalho de resolver essa questão aqui é a gente tornar esse circuito aqui em algo que a gente conhece, em algo mais palatável, né? Alguma configuração que a gente vê claramente ali nos livros. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é trabalhar ele para chegar aí nessa parte, tá? A primeira coisa, né, que a gente tem que fazer uma associação aqui com, geralmente a gente vê mais em TBJs, né, é que ele quer o ganho aqui na resposta em frequência. O que que ele está falando para a gente aqui? Que se eu estou em frequência, tensões VCC, a gente tira essa fonte. A gente vai analisar apenas a fonte VI, que ela é uma fonte que tem frequências associadas a ela, tá? E os capacitores, eles se tornam curtos-circuitos, tá? Então a primeira coisa, tá, pessoal, que a gente precisa fazer aqui é o quê? Tá vendo? Todo lugar que tem VCC, a gente curto-circuita. Então a gente vai curto-circuitar aqui, curto-circuitar não, aterrar, né? E a gente vai aterrar aqui. A gente precisa aterrar aqui também, mas não é de todo necessário, porque aqui é a alimentação da fonte, tá? E todos os capacitores, eles passam a ser, então, um curto-circuito para o sinal que a gente está, né, a frequência que a gente está. Então, a gente vai curto-circuitá-los aqui. Posso redesenhar aqui? E eu já vou redesenhar esse circuito, já fazendo, né, começando a remodelar ele, tá? Então, a gente começa desenhando o circuito aqui pela fonte VI, tá? Então, a gente tem aqui a nossa fonte VI, e a gente tem um primeiro ponto aqui, né? Esse primeiro ponto aqui, ó, é esse ponto aqui que a gente vai trabalhar. Pessoal, ligado a esse ponto, a gente tem o resistor R2, tá? E a gente tem agora R1, e ambos eles estão ligados a esse ponto e ligado ao terra. Então, vocês concordam comigo que R1 e R2 agora estão em paralelo? Então, a gente vai desenhá-los aqui, tá? Em paralelo, tá? Então, a gente vai ter aqui R1, né, que é a esquerda, e a gente vai ter R2 aqui, e eles estão em paralelo e ligados aqui. Continuando, tá, pessoal? Continuando aqui, eu vou desenhar um pouco mais para ter espaço. A gente tem o polo positivo e aqui o polo negativo no nosso amplificador operacional. Bom, esse ponto aqui, né, pelo próprio desenho, já conecta diretamente aqui como nosso circuito. Agora, então, a gente precisa analisar aqui, começar a analisar esses dois pontos. Na verdade, aqui ele desenhou dois pontos, mas na verdade é o mesmo ponto, né, para o circuito, tá? Reparem que nesse ponto aqui a gente tem o R4, né, ligado a esse ponto, né, e ao polo negativo aqui do amplificador operacional, e ao terra. E o R3 também. Então é a mesma coisa de R1 e R2. R3 e R4 estão o quê? Eles estão em paralelo aqui, tá? Então vamos desenhá-los aqui. A gente colocar aqui, a gente vai ter o R3 aqui e o resistor R4 aqui. Eles estão em paralelo. Pessoal, continuando aqui, né, a gente tem também nesse mesmo ponto
Aqui a gente tem o R5, que está ligado lá à saída do amplificador operacional. Então a gente tem aqui, ó, um resistor R5. E aqui, né, a gente tem a saída do nosso amplificador operacional. Aqui a gente tem um resistor de carga, tá? O resistor de carga ele não influencia, mas vamos colocá-lo aqui, tá? Somente para redesenhar todo o circuito. Pessoal, repare o seguinte, a gente tem esse resistor que está ligado aqui, né, diretamente ao circuito. Ele tem uma realimentação negativa, que é bom, então a gente consegue usar aqui alguns princípios, né? O curto-circuito virtual. E repare o seguinte, a fonte está ligado ao polo positivo e ele tem uma realimentação negativa. Então, esse amplificador, a gente já começa a identificar aqui que ele está na configuração não inversora. Se a gente lembrar, a configuração não inversora, né? Então aqui, a gente colocar o passo 1 aqui, né, que acabou fazendo, redesenhar o circuito. E o segundo é qual configuração que identificar qual configuração ele está. Então, identificar a configuração. Então, se a gente identificar aqui, e eu já vou colocando com resultados inclusive numéricos, tá, pessoal? R3 e R4, aqui em paralelo, eles são 10 ohms, né? Então, R3 paralelo aqui com R4, ele vai ser 10 paralelo com 10, e aqui a gente já tem um resultado direto que é 5 kΩ, né? O R5 é 30. Então, pessoal, eu posso desenhar agora simplificadamente esse amplificador, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma fonte ligada, tá? Ligada aqui no polo positivo, no polo aqui negativo. Ela vai aqui para o terra, né? A gente tem aqui, a gente já calculou, esse aqui é o equivalente de R3 com R4, isso aqui vale 5 kΩ. Aqui a gente tem R5, né? E ele vale aqui 30 kΩ. E aqui a gente tem a saída VO e aqui VI. Não é necessário aqui, nesse caso, tá, pessoal? Não é necessário, por exemplo, desenhar o resistor de carga, né, porque ele não está influenciando para o cálculo final aqui, ele influencia para a corrente. Se a gente fosse calcular o ganho em corrente, a gente precisaria dele, mas não é o caso aqui. Então a gente não precisa nem de R1 nem de R2 aqui, porque eles não influenciam, tá? A influência é apenas esse aqui, que é a configuração, né? Então a gente já identificou aqui, já tinha falado, né? É a configuração não inversora. A gente pode deduzir ou não, né, aqui, mas a gente já tem ali praticamente de cabeça como se calcula isso, que o ganho, né, da configuração não inversora, né? Então este ganho aqui, ó, ali da configuração não inversora, ela é 1 mais e é o RA sobre o RB, né? Quem é RA e aqui quem é RB, né? O RA é esse 30 e o RB aqui. Então, a gente pode substituir os valores aqui, vai ser 1 sobre 30, dividido aqui por 5. Portanto, o ganho aqui do meu amplificador, 30 dividido por 5 é 6, então vai ser 7 volts por volts. Se a gente analisar ali o nosso gabarito, é a letra D. Pessoal, uma questão aí de eletrônica analógica, perdão, né? Questão de eletrônica analógica. Uma questão que, na verdade, o trabalho dela ali era a gente redesenhar o circuito, né? Geralmente é isso, tá? Quando a gente está trabalhando com amplificadores operacionais em uns circuitos monstro, né? Que o pessoal chama, que tem muitos resistores ali que a gente não consegue identificar de cara
a configuração, né, a topologia que ele está configurada. A gente fez isso, então basicamente é sempre, né, pegar ali um circuito mais complexo e tentar levá-lo para uma topologia, uma configuração que a gente conheça, que foi o que a gente fez aqui, e a gente calcula rapidamente, tá? Então, uma questãozinha de média dificuldade aí para a gente fazer, provavelmente vai estar na sua prova da Petrobras. Até uma próxima questão. Muito obrigado. Tchau.